O caos e as tentativas de restaurar o ambiente caótico do Congresso Nacional após os ataques do último domingo em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta segunda-feira, de forma simbólica, o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que determinou a intervenção federal na segurança do Distrito Federal. Agora o texto segue para análise do Senado Federal. A repórter Yasmin Costa tem os detalhes. A limpeza e organização do Senado foi acelerada para garantir que os parlamentares consigam ocupar o ambiente. Carrinhos de mão circularam durante todo o dia, levando os cacos de vidro que foram quebrados pelos vândalos durante a invasão do Congresso Nacional. Os peritos do Laboratório de Restauração e Conservação de Bens Culturais do Museu do Senado começaram a analisar os prejuízos. Segundo a diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, as reformas devem custar entre 3 e 4 milhões de reais. A gente tem uma estimativa entre 3 e 4 milhões. Notadamente, todos vocês que conhecem o Senado Federal e transitam ali pelo Salão Azul, se chegarem lá nesse momento, vão ver que parece um pântano. O tapete foi completamente inundado, e nós teremos que fazer a troca desse tapete. Isso é algo que, além de ter o seu valor físico, há uma questão logística, porque toda vez que se troca tapete, tem diferente polo, e nós temos que ter em vista que temos a posse dos novos senadores no dia 1º de fevereiro. Além disso, vocês também são testemunhas que tivemos muitos vidros quebrados. O senador Marcos Duval, que é especialista em segurança pública, argumenta que os invasores conheciam o local e que foram treinados para o momento. Na avaliação que eu fiz, no estudo dos vídeos, ficou muito claro que houve um treinamento específico para fazer essas invasões. Esse modus operandi foi inédito, nunca houve treinamento nesse sentido na área. Não tenho dúvida que é alguém com especialidade que passou essa forma de fazer o adentramento e foi repetido ao mesmo tempo nas 3 casas. A expectativa é que os parlamentares se reúnam em uma sessão do Senado nesta terça-feira para analisar o decreto presidencial de intervenção federal. Segundo a Constituição, depois que a intervenção é decretada pelo presidente da República, a medida deve ser analisada pelo Congresso. Para ser referendado, o decreto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado, em votações separadas por maioria simples dos votos. Os senadores também pretendem pautar para a mesma sessão a análise dos vetos à Lei do Estado Democrático de Direito, principalmente os pontos que tratam de crimes políticos e criminalização das fake news. A lei foi sancionada no ano passado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com 5 vetos. Bolsonaro vetou, por exemplo, o trecho que aumentava em 50% o tempo de condenação de militares em casos de crimes que atentem contra o Estado Democrático de Direito e que previa a perda de patente ou graduação. Perícias para verificar o tamanho dos danos ainda precisam ser concluídas. A repórter Luciana Verdolim traz uma prévia dos estragos após a invasão nas sedes dos 3 poderes. Olha, técnicos do IPHAN, do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, já estiveram aqui no Palácio do Planalto para fazer um levantamento de todos os danos causados ao acervo do Palácio e também às obras de arte. A informação é o seguinte: o trabalho de levantamento e identificação de danos ao patrimônio cultural aguarda a efetiva liberação dos espaços por partes dos órgãos responsáveis pela perícia. Aqui no Palácio do Planalto, a perícia já foi feita na madrugada desta segunda-feira. Lá no Congresso Nacional também está sendo realizada a perícia e no Supremo Tribunal Federal esse trabalho aconteceu na segunda-feira. São esforços conjuntos em vários órgãos, o Ministério da Gestão, Ministério da Cultura, todos trabalhando para recuperar o que for possível. Aqui no Palácio do Planalto a gente já teve um pequeno balanço, uma lista de obras que foram danificadas durante essa invasão.
invasão. Qual que é a informação oficial? Que ainda, no entanto, não há possível ter um levantamento minucioso de todas as pinturas, esculturas e peças de mobiliário que foram destruídas. Vale lembrar que o mobiliário aqui do Palácio do Planalto, principalmente na área de visitação, são artigos da época da construção de Brasília. Por isso, são tão caros ao pessoal aqui do Palácio, até a história do país. Essa avaliação preliminar está sendo feita pela equipe responsável, que está apontando os seguintes estragos: algo em torno de 8,5 milhões de reais em prejuízos. Aqui no térreo do Palácio do Planalto, ficava ali do lado uma obra Bandeira do Brasil, de Jorge Eduardo, de 1995. Era um cenário de link, a gente várias vezes já mostrou essa bandeira durante links aqui mesmo na Jovem Pan. Era uma bandeira que parecia que estava tremulando ao vento e ela serviu muitas vezes de cenário para pronunciamento de ex-presidentes da República. A galeria dos ex-presidentes, com fotos de todos os ex-presidentes da República, ficava naquela parede. Também todas as fotos foram destruídas, os quadros foram quebrados e não sobrou nada. No segundo andar, há muitos quadros rasurados e quebrados, especialmente fotografias. E o estado de diversas obras não pôde ainda ser avaliado, porque é necessário aguardar a perícia e a limpeza dos espaços. No terceiro andar, a obra As Mulatas, de Di Cavalcanti, é a principal peça do Salão Nobre do Palácio do Planalto. Ela foi encontrada com 7 rasgos de diferentes tamanhos. A obra é uma das principais e mais importantes da produção de Di Cavalcanti e seu valor está estimado em cerca de 8 milhões de reais. Mas peças dessa magnitude, segundo informações, costumam ter valores até 5 vezes superior a esse. Houve esculturas quebradas, uma escultura de madeira que foi quebrada em diversos pontos, a mesa de trabalho de Juscelino Kubitschek, da época da inauguração de Brasília, foi utilizada como barricada pelos manifestantes. Tem também um relógio que está causando aí calafrios na empresa, no pessoal aqui do patrimônio histórico do Palácio do Planalto. É um relógio de Balthazar Martinot, é um relógio de pêndulo do século XVII. Foi um presente da corte francesa para Dom João VI. Martinot era um relojoeiro de Luís XIV e existem apenas 2 relógios desse autor no mundo. Existiam, porque um ficava aqui no Palácio do Planalto, o outro está em exposição no Palácio de Versalhes. Mas o do Palácio do Planalto era mais do dobro do tamanho do que está em exposição lá na França. O valor dessa peça não tem nem como se calcular e na avaliação dos especialistas aqui do Palácio do Planalto, dificilmente será possível restaurar esse relógio. Esse trabalho está sendo feito, inclusive, de faxina aqui dentro do Palácio do Planalto. Foi dia de retirar vidros quebrados e todos serão substituídos. Segundo o secretário de Comunicação do governo, Paulo Pimenta, não haverá colocação de tapumes aqui no Palácio do Planalto, não. O trabalho continua normalmente e é preciso, com urgência, refazer toda a estrutura. É preciso recolocar os vidros, isso já está sendo providenciado, ainda não foram divulgados os custos para isso. E lá no Supremo Tribunal Federal, onde o plenário do Supremo foi totalmente destruído, a avaliação que se tem, a ministra Rosa Weber, em conversa com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto, deixou bem claro que tudo vai ser reconstruído até o início de fevereiro, quando serão retomados os trabalhos do Supremo Tribunal Federal. Será retomado o ano do Judiciário. De Brasília, Luciana Verdolim. Presentes protocolares da Câmara dos Deputados expostos no Salão Verde foram roubados ou destruídos nas manifestações violentas de domingo. Quem está com a gente ao vivo agora de Brasília é o repórter Bruno Pinheiro. Bem-vindo, um bom dia para você, Bruno. Bruno, a Luciana já mostrou vários presentes, vários objetos destruídos ou roubados. Que presentes foram roubados aí na Câmara dos Deputados?
a pérola, a concha, o suporte, enfim, são 46 itens que foram roubados, itens que vieram do Catar, inclusive lá em 2016, 2019. A você um ótimo dia, quem nos acompanha. Estamos em um clima de reforma aqui também no Palácio do Planalto, sem janela, o vento livre dentro da Presidência da República, vidros sendo removidos ainda. Aqui ao meu lado, homens estão refazendo outra parte de segurança, e assim foi no Congresso Nacional também. 46 itens, uma bola que o Santos mandou, o Neymar autografou, estava numa exposição lá no Salão Verde. Ela também foi levada, essa exposição com 46 itens. Só para a gente lembrar como isso acontece: os representantes, ex-presidentes do Congresso, da Câmara e do Senado, em viagens oficiais, eles retornam com várias lembranças de onde eles vão visitar, onde acontecem eventos, e essas lembranças, elas ficam exclusivamente dentro do Congresso, ou seja, aqui no Palácio, fica no Palácio do Planalto. Então, isso tudo estava numa exposição lá no Salão Verde quando essa invasão acabou sendo jogada ao chão. Vários foram arrebentados, estourados, e outros foram roubados também. Até agora não foram localizados, e a gente sabe como será difícil de ser encontrado. O que foi encontrado não vai ter como ser recuperado, como a nossa competente Luciana Verdolim já contou nesta reportagem aqui do Palácio do Planalto. Já no Senado, já estão levantando ali algumas informações sobre o orçamento, sobre uma reconstrução de aproximadamente cerca de 4 milhões de reais somente no Senado. Aqui no Palácio do Planalto, de onde eu estou falando, já um pouco mais de 8 milhões e meio de reais. Então, um cenário de destruição, e essa limpeza, essa recuperação está acontecendo, e hoje, no segundo dia, ainda conseguem se surpreender com o que estão encontrando em novos espaços, em novos andares. Só para se ter uma ideia, Cláudia, rapidamente, como foi a ignorância desses invasores, dos manifestantes, que aqui do Palácio do Planalto, para os jornalistas e também aqui para os servidores, tem uma espécie de um chá, tem uma garrafa de café com açúcar, sem açúcar, tem leite em pó. O leite em pó foi levaram leite em pó aqui do Palácio do Planalto, só para se ter uma ideia do que foi levado, então, de 8 milhões de reais de relógio até leite em pó, que estava no segundo andar da Presidência da República, Cláudia. Valor incalculável, né, Bruno? Uma tristeza ver essa destruição toda, né? E vocês aí, como repórteres, para trabalhar agora, como é que está sendo, Bruno, aí em Brasília? Você que está acostumada a estar todo dia aí neste lugar e vendo essa destruição toda, como é que está para trabalhar nesse momento? Cláudia, eu vou te convidar para a gente só fazer um giro então para ver qual é o cenário de agora, então, no segundo dia. Onde eu estou aqui é feito o quê? Uma espécie de uma revista, esse raio-x, né? Tem os computadores, mas esses computadores não estão funcionando porque eles foram jogados no chão e outros foram levados. Aqui é uma espécie de um raio-x da segurança. Os homens estão reconstruindo, reinstalando então esses equipamentos justamente neste momento. E ali as atendentes acabam utilizando também os computadores, só que agora isso está sendo feito à caneta, à mão, porque os computadores não estão funcionando. Aqui do outro lado a gente vê que os vidros não foram reinstalados ainda, ou seja, as janelas elas estão soltas, né? Estão totalmente abertas. Ali ao lado da rampa do Palácio do Planalto, os vidros do segundo e do terceiro andar estão sendo retirados, então os vidros estão ficando ali nessa espécie de uma lateral, um suporte da rampa do Palácio do Planalto. E aqui, como está sem janela, a gente consegue avistar a Suprema Corte. Lá no STF, os vidros que também estão comprometidos com várias informações, xingamentos que foram
escritos ali, né? Através de várias tintas, os manifestantes acabaram escrevendo. Ontem, Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente, juntamente com alguns governadores, visitou a Suprema Corte, e aqui é o Palácio do Planalto, onde também está comprometido. Então esse é o cenário de reforma, recuperando, reestruturando isso tudo. O pessoal da manutenção continua aqui reforçando esse ambiente para tentar deixar tudo no lugar, e como a gente viu na reportagem, onde ficavam as informações, todos os ex-presidentes da República, inclusive a foto de Luiz Inácio Lula da Silva como novo presidente, agora não existe mais. Olha só, a história aqui nesse mural foi apagada totalmente, porque os quadros foram arrancados, não mais estão aqui. E aí, esse é o cenário, limpeza nos elevadores, cenário de obra realmente aqui nesse local é o que a gente avista. Neste momento acontece uma reunião no gabinete da presidência de Luiz Inácio Lula da Silva com o governador do Rio de Janeiro. A gente espera então essa reunião acabar, que já dura um pouco mais de 20 minutos, e aqui haverá uma entrevista coletiva. E só para a gente entender, Cláudia, rapidamente, de tanto que foi essa violência aqui dentro, que até o local onde colocaram os microfones dos jornalistas acabaram levando. Esse aqui surgiu de última hora, porque os microfones estavam aqui em cima, nesse assento, os microfones estavam porque lá não tinha localizado um local, identificado um local para colocar os microfones, uma espécie de um suporte. Então a gente vê o retrato no segundo dia aqui, que a limpeza já está sendo realizada no Palácio do Planalto, como foi a dificuldade e como será então essa reconstrução a partir de agora. Objetos, itens de diversos anos que estavam aqui acabaram sendo levados e totalmente arrebentados, como a gente vê nessa imagem, inclusive ao fundo aqui, alguns estão ali ao lado, porque eles estão fazendo esse levantamento do que está faltando ou não no Palácio do Planalto. Cláudia. Falta muita coisa, né, Bruno? Dá uma tristeza realmente de ver tudo isso destruído. Bom, Bruno, vai continuar acompanhando aí, tem essa reunião, daqui a pouco ele volta a nos informar também. Mais assuntos lá de Brasília. Até mais, Bruno. Vamos chamar o Diogo Schelp. Então, Diogo, a gente viu essa destruição aí mostrada pela repórter Luciana Verdolim, depois pelo Bruno. Incalculável, né? Relógio doado a Dom João VI, a pérola do Catar, que foi um presente aí do ministro das Relações Exteriores, a bola de futebol, que foi um presente da delegação de jogadores de Santos, além de obras de arte, né? Como a obra de Di Cavalcante, que vale mais de 8 milhões, né? E a gente vê ela perfurada em vários pontos. É uma destruição triste de se ver, incalculável valor, não só monetário, mas também simbólico, né, dessa destruição toda. É estarrecedor escutar a descrição feita pela Luciana Verdolim sobre a destruição que foi feita contra essas obras de arte, contra esses presentes, né, esses objetos que são patrimônio do povo brasileiro. A gente fica imaginando como alguém, um brasileiro, pode se chamar de patriota, pode se denominar patriota, destruindo patrimônio brasileiro, destruindo obras de arte de valor inestimável, de valor simbólico, valor cultural, valor histórico para os brasileiros, né? É realmente uma tristeza ver isso, demonstra a ignorância de pessoas que fazem esse tipo de coisa, e é muito preocupante na declaração do senador Marcos Duval que haja indícios de que essas destruições, esses atos de vandalismo foram planejados, porque contaram com conhecimento específico sobre o Congresso Nacional, sobre o que fazer, né, para promover a maior destruição possível. A possibilidade de que esses atos criminosos foram premeditados deve ser levado a sério e deve ser investigado, porque se isso aconteceu, além daqueles que fizeram esses atos, que estavam lá presencialmente quebrando coisas, roubando coisas, há também alguém por trás, há também pessoas que financiaram isso, certamente, pessoas que treinaram esses vândalos. Então isso é realmente preocupante, e a fala de Marcos Duval dá uma pista de que realmente é necessário investigar. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, quando ele fez a determinação de que as pessoas deviam ser presas, né, que cometeram esses atos, ele estabeleceu 5 grupos de crimes que deveriam servir para enquadrar essas pessoas. O crime de terrorismo, os crimes contra a paz pública, contra as instituições democráticas, contra a liberdade pessoal e contra o patrimônio. Evidentemente que os casos de destruição de objetos, destruição de obras de arte e também de roubo, né, de furto de objetos, se enquadram no crime de patrimônio.
Bom, daqui a pouquinho o Bruno também vai trazer uma reportagem sobre esse assunto, sobre os financiadores. Na verdade, ele vai entrar ao vivo com informações sobre esses financiadores dos atos de Brasília.